E Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, né? Hoje a gente vai ler aqui Lucas, capítulo 14, capítulo 4, desculpa, capítulo 4, versículo 14, a partir do versículo 14. Mais uma vez a gente está nesse período aí entre a Páscoa e o Pentecostes, né? A Páscoa e aqui no Corpus Christi, as festas juninas, né? Mas lá em Israel, o Pentecoste, a festa da colheita, a festa dos primeiros frutos, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, né? Veio lá onde os apóstolos estavam reunidos e começou o ministério do Espírito Santo, o ministério de poder na igreja, né? Mas hoje nós vamos continuar aqui nossa leitura a partir do versículo 4, a partir do capítulo 4, verso 14, falando aqui de Jesus aqui quando ele voltou lá, que ele estava lá na Galileia, né? E foi pregar lá, foi para a sinagoga falar lá na sinagoga lá em Nazaré, tá bom? Então vamos começar aqui. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, ou seja, ali perto dos parentes, né? Provavelmente os primos, os tios, os conhecidos vizinhos, né? E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então essa era uma promessa da vinda do Messias, que iria libertar, né, o povo de Israel. Agora sim, olha só a reação provável do pessoal lá, né, na sinagoga, quando ouviram Jesus falar isso aí, que ele viria para fazer milagres, né, para libertar o povo de Israel lá da opressão de Roma. Tá bom? Então vamos pensar aí nesse contexto que Jesus estava falando. Então ele fechou, continuando aqui a partir do versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a lhes dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Veja bem, Jesus chega na sinagoga, pega o livro lá do profeta Isaías. Essa passagem, se não me engano, está no capítulo 61. E ele fala da promessa do Messias, da vida do Messias. Ele diz assim: pessoal, esse Messias aí sou eu, né? Jesus falando. Esse Messias aí sou eu, chegou e hoje se cumpriu a escritura do profeta Isaías que vocês tanto estavam aguardando, tá bom? Aí imagina aí a reação de quem estava na sinagoga, quem estava lá ouvindo Jesus. A partir do 22 agora, Lucas 4, 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizemos em Cafarnaum. Interessante que tinha até um ditado, né, entre eles lá, falando assim, como se o médico, né, para curar a si mesmo na sua própria terra, né? Então ele cita esse provérbio e continua no 24. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então assim, isso mostra a incredulidade do pessoal, né? A incredulidade do próprio povo dele, do povo lá de Nazaré, que vendo Jesus, conhecendo de quem ele era filho, né, carpinteiro, também ele provavelmente ajudava seu pai lá, também era carpinteiro, né, tinha lá a sua mãe e tudo, eles conheciam e ficaram assim, com certeza desconfiados. Esse é o Messias, é o Messias tão esperado, para você ver como Jesus era parte do povo, né, comum. Tá bom? E Jesus continua aqui, a partir do versículo 25: Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra.
Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Isso aqui Jesus já está assim, tipo profetizando, né, que o pessoal da sua própria terra, inclusive Israel, o próprio povo judeu não iria aceitar, né? Como aconteceu lá com Elias, que foi lá para a região de Serepta, né, para a viúva de Serepta, que era uma região de Sidom lá. E ele cita essa passagem lá também no Antigo Testamento, tá bom? Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Mais uma vez, Jesus assim dá uma indireta aí pro pessoal, né, dizendo assim, ó, ninguém aqui vai entender o que é que eu estou fazendo, não. No caso aqui, só Naamã, o sírio, né, que não era nem judeu lá, foi purificado, né? E a partir do 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar. E a gente pode ver aí mais uma vez essa passagem aí, como o Espírito Santo conduzia Jesus, tá bom? Foi levado pelo Espírito, né, para o deserto, depois ele foi lá para a própria cidade dele, né, para a própria cidade dele, Nazaré, onde ele foi até expulso, né? Então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só, mais uma vez, em aqueles pedidos, né, que a gente faz aí, eu faço esse pedido para vocês. Se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Deixe o like e comentem, né? Comentem aí que o algoritmo aí pega a indicação de vocês, o comentário de vocês e entende como relevante os vídeos para que eles possam ser divulgados aí, para que mais pessoas possam ter acesso, tá legal? Então pronto, pelo vídeo de hoje é só, mais uma vez um abraço e fiquem com Deus. Até mais.